Tá. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Onde homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Onde homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Muito bom. Irmãos, amém. Será que nós temos entendimento da profundidade dessa música? Será que a gente consegue entender o que a gente está cantando? Um homenzinho torto, num caminho torto, numa casa torta, com uma vida torta. E o que ele encontrou? A Bíblia. E o que aconteceu? Muito bem, Henrique. Tudo que era torto, Jesus endireitou. E aqui nós temos o privilégio tão grande de ter uma escola bíblica, que tem pastores que se preparam. Eu tenho amigas em muito lugar e dizem: Silvia, minha igreja não tem classe para isto, classe para aquilo, não tem. Nós temos um privilégio tão grande de ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Então, está chegando uma época difícil do frio. Vamos nos manter firme, porque este é o lugar de receber a verdade de Deus. Amém? Vamos cantar a musiquinha por última vez. Eu já dividi umas classes. De pé, rapidinho. Vai. Agora sim, todo mundo de pé. Quando falar o homenzinho torto, todo mundo joga os braços para a sua esquerda. Isso aí. Vamos lá, hein? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Onde um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Onde um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Pronto. Vamos dividir as classes? Muito obrigada, gente. Gente, semana que vem, obrigada, Martinha. Semana que vem é a nossa feira. Algumas pessoas disseram: é só para as crianças? Não. É escola bíblica também. As crianças estão trabalhando, eles vão expor uma feira que também é um estudo, que também é ensinamento. Assim, nós estamos vivendo uma coisa tão especial. Tem pais envolvidos, tem famílias trabalhando com a gente, que a gente nem pediu. Então tem muita coisa boa acontecendo. Então estamos todos convidados a vir, não é só para as crianças. Certo? De 0 a 2 anos com a Valentina, Paula. De 3 a 5 com a Suelen, a professora Suelen. De 6 a 8 com a irmã Ângela e a irmã Marta. Os pré-adolescentes com Carla e Caleb, e com a irmã Raquel, os adolescentes, tá? E aqui em cima, os jovens e adultos. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Deixa eu só abrir aqui para a gente dar continuidade. Ok, ainda na lição 10. Abra aí na lição 10, a página 50. Acho que é 55, né? Isso. Nós estamos falando sobre o objetivo. O objetivo das disciplinas. Depois eu vou entrar aqui no Mateus 6, dando continuidade. Mas só para a gente também ler um pouco a revista e ver alguns textos, para a gente não ficar muito atrasado na questão da revista aqui. Qual o objetivo das disciplinas?
Um dos principais e cruciais objetivos das disciplinas espirituais é nos fazer parecidos com Jesus, como foi citado. A grande verdade é que não temos a necessidade de adivinhar quem é Deus. É como Ele age e qual é o seu caráter. Podemos simplesmente conhecê-lo se caminharmos diariamente com Ele. As disciplinas espirituais ajudam nesse processo que também é possível chamar de santificação. Na verdade, a santificação tem como objetivo, tá, não só de nos libertar de práticas pecaminosas, tá, das práticas, mas, acima de tudo, nos transformar à semelhança de Cristo. Ia ser uma ação do Espírito, né? Logicamente que nós trabalhamos juntos, aí há uma ação da graça e também a nossa escolha, a nossa decisão, ok? E essas disciplinas são meios pelos quais nós podemos receber essa graça, esse direcionamento da parte de Deus, para que esse processo de santificação ele avance, né? Ele continue. Só pode ser santificado quem já é santo, amém? Então tenha isso em mente, tá? Porque é isso que a Bíblia diz. Um não regenerado não pode ser santificado. Então, se você nasceu de novo, você está sendo santificado porque você já é santo. Eu sei que na última terça-feira aqui, alguns ficaram meio assim quando eu falei que nós não somos pecadores miseráveis. Eu sei que essa frase ela é muito comum no meio, principalmente no meio calvinista, aquela coisa toda, e parece soar bem, né? É lógico que todos nós, diante de um Deus que é totalmente santo, plenamente santo, é lógico que nós somos pecadores, né? Porque o pecado ainda habita em nós. Mas nós não estamos mais naquela posição de pecadores miseráveis. Quando a Bíblia se refere a um pecador miserável, ela se refere àquele que está morto espiritualmente. Uma vez nós vivificados no Espírito, nós não somos mais pecadores miseráveis. Nós somos santos que pecam. Amém? Você não tem certeza disso, né? Você tem que ter certeza disso, porque é isso que a Bíblia afirma, irmão. Isso aqui não é uma teoria religiosa, entendeu? Não é o que a Bíblia diz, né? Eu citei aqui, por exemplo, quando Paulo estava escrevendo aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, né? Aos santos de Tessalônica. Ele não está falando aos santos miseráveis pecadores, não, os santos. Então, em Cristo Jesus, nós já somos perfeitos, já somos santos, tá? Só que ainda nós estamos nesse processo, por quê? Porque ainda o pecado habita em nós. A regeneração não erradicou o pecado, ela destronou o pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor. Nosso Senhor é Cristo. Nós andamos e vivemos em santidade, tá? O pecado será destronado na glorificação. Quando nós recebermos um corpo glorificado, aí sim o pecado não vai mais habitar nesse corpo, tá? Teremos um corpo glorificado. Bom, mas nesse processo de santificação aqui é importante nós valorizarmos, debaixo da graça de Deus, essas disciplinas espirituais. Nós não podemos colocar a fé nelas, nos fundamentarmos nelas e achar que se a nossa salvação está ligada a elas, né? Não, nossa salvação está única e exclusivamente em Cristo. Elas são meios pelos quais nós vamos, debaixo da orientação do Senhor, crescer, né, em santidade, crescer em pureza e retidão e maturidade em todos os sentidos. Se não, vejamos alguns textos aí que vão nos ajudar. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Deixa eu ver. Ok? Alguém pode ler para nós? Este sede aqui está no imperativo, é uma ordem. É possível obedecer essa ordem porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, ok?
Então o que ele está dizendo? Sede meus imitadores, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Como é que nós vamos imitar a Deus? Ele está falando de Deus Pai aqui. Qual que é a nossa referência? É Jesus. Então, em outras palavras, ele está falando assim, ó: exteriorizem o Cristo que habita em vós. Ninguém disse amém. Você tem que entender isso aqui, irmão. Cristo habita em nós. Nós temos que exteriorizar essa realidade. É isso que Paulo está falando. Imitar aqui é justamente isso. Eu estou terminando de ler um livro sobre santificação. A proposta do autor é justamente nós não tentarmos ser aquilo que nós somos. É simplesmente ser o que nós somos. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É lógico que nós dependemos do Espírito de Deus, mas nós precisamos partir desse princípio. Olha o que Paulo está dizendo assim: depois imitadores de Deus como filhos e amados. E aí o que significa? E andai, porque aqui em Efésios, o andar aqui é um estilo de vida, tá? Ele começa essa expressão, desenvolver essa expressão no capítulo 4 de Efésios, porque são 3 posições em Efésios que ele fala. Primeiro, estamos assentados nas regiões celestiais. Ele vai falar isso no capítulo 2, que é uma posição de autoridade. Segundo, capítulo 4 em diante, ele vai falar de um estilo de vida de andar. Lá no capítulo 4, verso 1, ele começa: eu, prisioneiro de Cristo, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação, à altura da vocação, da experiência que nós tivemos. E no final, capítulo 6 de Efésios, ele vai falar de estar firmes, na batalha espiritual. São as 3 posições de Efésios. Então aqui andar é um estilo de vida, é um comportamento que resulta de uma experiência real. Preste bem atenção. Esse comportamento, ele não pode ser imitado no vazio, sem essa experiência, senão o seu psique vai entrar em colapso. Se eu não fui regenerado, se eu não nasci de novo e começar a imitar a vida cristã, é uma questão de tempo e eu vou enlouquecer. Isso é literal. Por quê? Porque eu estou praticando algo que não é real no meu interior. Então, quando Paulo está dizendo que eu tenho que andar, é porque entende-se que eu já tive a experiência, e é a partir desta experiência que eu sou potencializado, capacitado para viver essa realidade. Então, quando Deus nos ordena algo para fazer, é porque Ele já nos condicionou a obedecer. Ele já nos deu essa natureza. Nós temos essa essência. Então é só praticar. O não praticar é hipocrisia. O praticar é crescer em santidade. Aí ele diz assim: e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou. E está falando de amor sacrificial aqui, tendo como referência Cristo Jesus. Agora eu lhe pergunto: quem está vendo Cristo aqui? Onde está Cristo aqui? Em nós. Isso, em nós. Cristo habita em você? Amém. Você tem certeza? Amém. Sim, é isso. Essa é a questão, irmãos. É simples assim, ao mesmo tempo profundo, mas é isso aí. Aqui, ó, Cristo. Aqui, ó. Nós não somos pequenos cristos, tá? Isso não existe. Mas Cristo habita em nós, ok? É isso aí. Então o que Paulo está dizendo é trazer para a prática uma experiência. E aí nós vamos entender o seguinte: que a vida cristã é a experiência mística. E o místico aqui, eu estava conversando esses dias, acho que com um irmão, e ele falando como as palavras vão perdendo o seu real sentido ao longo do tempo, Por exemplo, hoje a gente fala: o fulano é místico. O que você entende por místico? Hoje ele tem uma conotação negativa, O místico hoje é satanista. Só que o místico verdadeiro, e Tozer, por exemplo, vai trabalhar isso com relação à leitura dos puritanos. O verdadeiro místico é aquele que está em Cristo, porque místico fala da verdadeira espiritualidade. Toda e qualquer espiritualidade fora de Cristo é misticismo. Isso. O ser místico é estar em Cristo. É sobrenatural, irmãos. A vida cristã é sobrenatural, é mística. Por exemplo, você vai trabalhar a teologia do Novo Testamento, Paulo repete 160 vezes a expressão em Cristo, no grego é dentro de. Em Cristo é a nossa união mística com Cristo. O que é união mística? União sobrenatural. Nós somos um com Cristo Jesus.
Não é que Cristo está junto de nós estamos unidos aqui. Não. Nós não estamos unidos a Cristo nesse sentido de estarmos juntos. Nós estamos unidos, nós somos um. Nosso espírito é um com o Espírito de Deus. Nenhum querubim, serafim pode dizer assim: eu sou um com Cristo. Somente o nascido de novo. É união, é uma comunhão inigualável. Nenhum outro ser criado, até mesmo aqueles que estão guardando a santidade de Deus, que estão toda hora lá dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Eles assistem à presença de Deus. Deus não habita neles. Eles não são um com Deus. Eu e você somos. Então isso traz uma ideia de que essa vida cristã, ela deve ser exteriorizada, porque é uma realidade em nós. E por isso que Paulo fala em andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Percebam aí que, por exemplo, aqui no verso 3, ele vai falar sobre as práticas pecaminosas. Mas a impudicícia, o que é impudicícia? Relação sexual ilícita, tá? E toda sorte de impureza, que é imoralidade, ou cobiça, né, que é o desejar aquilo que, além daquilo que é normal, que é natural. O cobiça é um desejo que passou a ser dominante, né? Nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Então por que nós podemos agora, né, vencer a impudicícia, vencer as impurezas, a cobiça? Porque agora nós somos nova criatura. É possível agora vencer toda e qualquer prática pecaminosa por uma única razão: eu e você estamos em Cristo Jesus. Foi citado aqui o texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tendo esse entendimento, essa compreensão, quando eu e você nos depararmos com alguma prática que, por exemplo, está nos acompanhando já há algum tempo, e a gente, né, ora, jejua, busca ajuda, e de repente pensa assim: mano, isso aqui não vai, né, vou levar isso aqui para o céu. Não vai, irmão. Você já foi liberto disso. Essa prática já foi, esse poder dessa prática já foi quebrado. Só tem que trazer isso para a sua realidade. Como? Pela fé. Você está livre já de toda e qualquer prática pecaminosa. Esse é o milagre da regeneração. Nos capacita, né, a vencer todo e qualquer. Outro texto aí, 1 João, capítulo 2, verso 6. 1 João 2, 6. Um de cada vez. 1 João, capítulo 2, verso 6. Olha só. Deve andar como ele andou. Como é possível andar como Cristo andou? Ora, uma vez regenerado, sendo habitado pelo Espírito Santo, é possível andar como Cristo andou. Imitar a Cristo, ter Cristo como nossa referência, tá? Esse é o ideal. Por isso, o que vai nos ajudar? Como é que nós vamos trilhar esse caminho, né? As disciplinas espirituais são esse instrumento que Deus nos colocou em nossas mãos para nós imitarmos a Cristo, ok? A palavra disciplina carrega consigo o poder de atemorizar as pessoas, né? Porque geralmente quando se fala em disciplina, se fala em tratamento, né? Em corrigir. Mas é interessante porque, por exemplo, o verbo disciplinar no grego é fazer aluno. Disciplinar é fazer discípulo, tornar uma pessoa um aluno de um mestre. E essa é a ideia na Bíblia de disciplina, tá? Esse primeiro momento aqui, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Então, quando nós estamos falando de disciplinas aqui, nós estamos falando de práticas, né, que nos possibilitam seguir alguém. Cristo orava? Sim ou não? Jejuava? Congregava? Cantava? Lia a Bíblia? Então, é isso aí. Disciplinas que Cristo praticava, nós vamos praticar também. E vão nos ajudar a crescer e ser semelhantes a Ele. Logicamente pela ação do Espírito de Deus. Talvez porque ela é muito aplicada em um contexto de castigo e usada em um cenário de injustiça, né? Porque a palavra disciplina também, ela vai perdendo o seu sentido original ao longo do tempo, né? Geralmente a gente liga disciplina a castigo, coisa desse tipo. Existe um aspecto da disciplina, né, disciplinar, que é tratar, né, que não é castigo.
porque o castigo visa somente ferir, a disciplina visa o crescimento. Se não, vejamos o texto que me veio à memória aqui, vamos lá para Hebreus capítulo 12, vamos lá, versículo 7, Edgar, é isso? Isso, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 7, pode ler para nós, Edgar, 7, 8, ok, tá, então faz assim, volta aí no 4, tá? Hebreus 12, do 4 ao 8, pode ler, Edgar, aí nós vamos acompanhar. Muito interessante, olha só, ele está falando aqui dessa disciplina, e ele começa no verso 4 ali, de nossa luta contra o pecado. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. O verbo resistir aqui é colocar em linha, é como um exército quando ele é chamado para se apresentar ao seu comandante. Qual que é a ideia aqui de resistir ao pecado? Fazer frente a ele, como um bom soldado de Cristo. É uma guerra, é uma luta constante. Dura até quando, pastor? Enquanto nós estivermos aqui. Pastor, eu não quero mais lutar contra o pecado. Pede para Deus te levar. Você não vai mais lutar contra o pecado. Entendeu? Quando estiver aqui, esse nível de resistência. Aí ele vai falar o seguinte, e estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Aqui é a ideia de ser tratado, de ser confrontado no seu pecado, para que haja arrependimento. Agora olha só, porque o Senhor corrige a quem ama. Entenda o seguinte, a correção é um aspecto fundamental da expressão do amor. Você quer saber se uma pessoa te ama? Quando for necessário em amor, ela vai te corrigir. Se Deus não nos amasse, Ele não nos corrigiria. Porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Porque a correção nos ajuda a não nos perdermos. Então o evangelho que não corrige não é evangelho. É um dos aspectos. Você entende isso ou não? Está claro aqui, tá? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por que ele fala aqui de correção e de açoite? Porque a disciplina do Senhor para as nossas vidas é proporcional à dureza do nosso coração. Alguns vão ser corrigidos, outros vão ser açoitados. Entendeu? Se dobrar, se endurecer muito a serviço, que é isso aqui, se não baixar, não baixa com a correção, com uma conversa, sabe? Né? Vem o açoite. E Deus sabe como fazer. Mas é Deus, tá, irmão? Não é o irmão, é Deus que faz isso. Ok? Então é proporcional. Mas agora, olha só o propósito, irmãos. Olha só, verso 7. É para disciplina. A palavra disciplina aqui, a palavra disciplina aqui, paideia no grego, todo treinamento e educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, e emprega para este propósito para ordens e admoestações, ora repreensão e punição. Também inclui o treino e o cuidado do corpo. A ideia aqui é de treinamento, de aperfeiçoamento.
toda a disciplina é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Agora olha só. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. O que é bastardo? Exatamente, sem paternidade, e não filhos. Então preste atenção. Aquela pessoa que está vivendo no meio cristão e que está na prática do pecado e não está sendo corrigida por Deus, por que ela não está sendo corrigida por Deus? Porque ela não é filha. Deus só corrige os seus filhos. Certa vez no gabinete alguém me falou isso. Ah, pastor, mas eu estou muito bem. Estou no pecado aí, mas estou prosperando. É porque Deus me ama. Eu disse, não, é porque você não é filho de Deus. Porque se você fosse filho, Deus estaria te corrigindo. Você não é filho. Você pensa que é. Você fala como filho, se veste como filho, dá oferta como filho, dizima como filho, mas você não é filho. Porque senão você estaria em disciplina. Deus estaria te disciplinando. Você precisa nascer de novo. É simples assim. Só que é sério, irmãos. Tem gente aí que entra e sai das igrejas evangélicas vivendo de qualquer jeito e atribuem a aprovação de Deus aos benefícios que advêm de sua vida. Entenda o seguinte: Deus é bom. Para os maus, Ele é bom. Então não confunda a bondade de Deus com a aprovação. É outra coisa. Olhe para o povo no deserto. Quantos caíram, morreram, ficaram no deserto? E todos eles beberam da água que saiu da rocha, não é? Comeram do maná. É provisão divina. Deus estava aprovando? Negativo. É a bondade de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Alguém levantou a mão lá? Salmo 73, exatamente. Depois você deu uma lida lá no Salmo 73 que vai falar sobre isso. O fato de Deus estar abençoando necessariamente não significa que Ele está aprovando. Ele está abençoando porque Ele é bom. E outra, existem leis. A lei da semeadura, ela serve tanto para o cristão como para o não cristão. O camarada trabalha, se esforça, entendeu? Então ele investe. Ele vai colher da sua disciplina, do seu esforço. Vai ou não vai? Seja ele cristão ou satanista, não importa. Essa lei é universal. Agora, dizer que Deus está aprovando, não, aí não. Aí é outro nível, é outra coisa. Exatamente. Ou na verdade, exatamente, a maioria das pessoas sabem que estão vivendo, né? E elas se refugiam nessa falácia de não, porque eu estou bem, eu estou prosperando e tal, né? Se Deus não me amasse, Ele não me abençoaria. Irmãos, qual a prova de que Deus nos ama? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Essa é a prova do amor de Deus por nós, irmãos. Benefícios, bênçãos, é porque Ele é bom. E Ele é muito bom. É, irmãos, Deus é bom. Muito bom. Agora, a disciplina é para nós sermos participantes da sua santidade. Entendeu? Esse é o propósito. E para lembrarmos que nós somos filhos. Então quando a coisa está apertando aí, quando Deus está açoitando, é com amor. É por amor. É por amor, né? Olha, qual o versículo que falou aqui, Edgar, que somos participantes da sua santidade? Esquecidos das suas filhas? 8? Mas se estáis sem correção, não. Então é no 10? O versículo 10, ok. Pois eles nos corrigem, está fazendo uma comparação aqui, né, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento.
Esse aproveitamento aqui é carregar ou trazer junto de si, o que Deus está colocando em nós, investindo em nós, a fim de sermos participantes. Companheiro, a ideia no grego aqui é de se tornar sócio, companheiro, participar junto, participantes da sua santidade. Esse é o propósito. Amém, irmãos? Então vamos voltar aqui para a revista, a gente andar um pouquinho, para a gente poder avançar um pouco mais aqui na questão do texto. Deixa eu ler aqui a ideia errada da disciplina. Citando o caso análogo na minha infância, quando eu levava palmadas, as famosas surras ou peias, era natural ouvir meus pais dizendo: estou te disciplinando porque eu o amo muito e não quero ver você sofrendo. É óbvio que esta frase está coberta de razão, e esta era a mais pura e profunda verdade dos seus corações. Mas isso não invalidava as surras que foram dadas impropriamente. Por outro ângulo, posso dizer que em outros momentos, a disciplina aplicada nesse contexto trouxe grandes ensinamentos e me fez crescer em maturidade. Perante isso, a disciplina não é um castigo e nem precisa ser um martírio e sofrimento para ser realizada. A ideia aqui é de treinamento, de conduzir, de dirigir para o crescimento. A pergunta que não quer calar é: quantas pessoas têm sido extremamente disciplinadas, esforçadas quanto à sua vida profissional, a fim de alcançar seus objetivos particulares e de negócios? Isso aqui é verdadeiro e legítimo, tá? E por qual razão grande parcela dos cristãos encontram gigantesca dificuldade para se esmerar em sua vida com Deus? A resposta é simples. Existe uma guerra obstinada entre o espírito e a carne. E as disciplinas espirituais são um meio de graça que o Senhor nos deixou para crescermos em nosso relacionamento com Ele e batalharmos nesta luta. É importante compreender que as disciplinas são parte de um processo maior de formação espiritual. Possivelmente, o adjetivo espiritual faz você pensar em coisas bem distantes da realidade atual, como no céu e a vida eterna que ainda virão. No entanto, a formação aqui apresentada recebe o nome espiritual por envolver um aprendizado específico. Qual é? Sermos guiados pelo Espírito de Deus e discernirmos a sua voz. Esse processo ocorre agora em meio à nossa vida diária, cheia de aspectos bem relacionados ao trabalho, escolhas, relacionamentos, pessoas, cuidados com a casa, com o corpo, a comunidade e a igreja. Este aprendizado se amplia e fortalece o nosso momento presente em nossa vida ordinária, ou seja, no dia a dia, enquanto Cristo está sendo formado em nós. Deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gálatas 5, 16-7. Para tal propósito, precisamos ser formados na escola de Jesus, onde Ele nos ilumina e instrui a viver como Ele viveu. E na medida em que aprendemos a viver pelo Espírito, vamos poder seguir a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida presente. Nesta ocasião, as disciplinas são os exercícios nessa escola que vão nos contribuir nesse treinamento que é realizado e conduzido pelo próprio Deus ao longo do tempo de nossa vida. Você pode chamar essas atividades de disciplinas espirituais, mas eu prefiro chamá-las de exercícios de treinamento para a alma. Disciplinas espirituais são meios de desenvolver nossa espiritualidade e profundidade no nosso relacionamento com Deus. Elas nos ajudam a compreender mais quem Deus é e como podemos nos aprofundar no relacionamento com Ele e no nosso dia a dia. Perceba aqui que, como o autor coloca, são disciplinas espirituais pelo fato de nós lidarmos com a realidade, de sermos conduzidos, guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. A única maneira de nós vencermos a carne é pelo Espírito de Deus. Essa guerra é constante, principalmente quando nós nos dispomos a não mais andar na carne e sim no Espírito. Entenda que isto, a partir do novo nascimento, é uma escolha, é uma decisão.
Todos os dias nós temos que decidir se nós vamos nos inclinar mais e pensar mais nas coisas do espírito ou da carne. O que for mais alimentado vai dominar. Por isso que Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, capítulo 3, dizendo o seguinte: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Eles nasceram de novo, sim. Estavam salvos, sim. Mas em alguns comportamentos eles pareciam pessoas não salvas. Então nós temos que, na verdade, nos disciplinar. Irmãos, isso é uma questão pessoal. Eu sou tão espiritual quanto eu quero ser, decido ser e me disciplino a ser. O nível da minha espiritualidade está intimamente ligado à minha disposição de todos os dias esmurrar o meu corpo e seguir a orientação do Espírito de Deus. Você entende isso? Então não é um fator assim, as experiências, por exemplo, você ter um arrebatamento de espírito, uma visão, um milagre, uma cura, tudo isso faz parte da realidade da vida cristã. Mas isso não necessariamente está ligado à nossa maturidade. Pessoas maduras e imaturas, elas vivenciam milagres. Não é disso que a Bíblia está falando e que nós estamos falando. Por que eu digo isso? Porque alguns, por exemplo, assim, ligam a sua maturidade às suas experiências de visão de anjo, de revelação. Irmãos, esse tipo de experiência Deus pode conceder a qualquer um. Isso não está ligado necessariamente à nossa espiritualidade, à nossa maturidade. Isso está ligado à nossa, na verdade, à nossa prática, por exemplo, de oração e de jejum. Maturidade está intimamente ligado a nos parecermos com Cristo. A trazermos esse sobrenatural para o nosso dia a dia, como ele falou aqui, nosso trabalho, nossos relacionamentos. Você entende isso, a diferença ou não? Isso é importante. Eu vejo também que às vezes existe uma dificuldade até dentro, eu falo da própria igreja, porque se tu faz a diferença e tem que fazer fora da igreja, as pessoas olham para ti e dizem assim: como pode ser, tu é diferente, tu pensa diferente. Ok, esse é o certo. Mas muitas vezes dentro da igreja, no convívio cristão, as pessoas, quando tu te posiciona como deve ser, como cristão perante a palavra, tu é todo espiritual, tu é todo santo. Sim, nós somos espirituais, nós temos que ser espirituais. E muitas vezes as pessoas acabam, eu vejo que dentro da própria igreja, criando, parece que, não sei se é essa palavra certa, muros. Porque assim, não, fulano é santo. Não. Eu acredito assim, que, lógico, eu tenho uma dificuldade, algumas vezes já me posicionei, não, porque eu acredito que a tua vida cristã com Deus, na tua intimidade, tanto é que Deus já nos ensina, Jesus já nos ensina, que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, né? Ali é tu e o Senhor. Eu não preciso chegar aqui, agarrar o microfone e dizer para vocês: olha, eu oro tantas vezes no dia, eu leio a palavra, porque na verdade a nossa vida tem que ser um reflexo daquilo que a gente vive. Mas muitas vezes eu vejo que ainda a gente tem isso que eu aprendi na adolescência. Eu ouvia muito essa questão assim, não dá para falar contigo porque tu é santo, tu é espiritual. Gente do céu, a gente tem que ser maduro e entender que a gente é espiritual. E que sim, a gente tem que se posicionar. E muitas vezes o teu posicionamento vai confrontar o teu irmão. Ele vai achar que ele está certo e tu vai dizer: não, tu está errado. Não é que tu esteja mais espiritual, mas que tu entendeu a palavra. Quem sabe a pessoa ainda não chegou nesse entendimento. Mas eu penso assim, que muitas vezes dentro da própria igreja tem às vezes essa questão. Ok. Alguém leia para nós aí, por favor, Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Vocês quem? Vocês que são o quê? Irmão, nós somos espirituais. Você é espiritual. Por uma única razão: o Espírito de Deus habita na sua vida. Então nós somos espirituais. E tudo para nós é espiritual. No aspecto de sermos conduzidos e dirigidos por Deus e pela palavra. Diferente de espiritualizar.
Você consegue fazer a diferença? Ser espiritual e espiritualizar? Espiritualizar, às vezes, você fazer uma leitura de algo que é totalmente normal, natural, e você espiritualizar o negócio. Acrescentar coisas ali que aparentemente são espirituais, mas na verdade é tudo natural. Por exemplo, você estuda matemática. Matemática é números, são números, ok? Eu sou espiritual. Mas como é que eu lido com a matemática? Como ela foi estabelecida para nós. Números. Ciência exata. Ah, não, é que 2 mais 2 é 5, porque o anjo... Não, é 4. Não, mas eu enxerguei 5, não espiritualiza, é 4. Seja espiritual, 2 mais 2 é 4. Isso é ser espiritual. Espiritualizar é dizer que 2 mais 2 é 5, porque você teve uma visão, porque alguém lhe falou. Você está entendendo a diferença ou não? E toda espiritualização, ela tem 2 pontos fundamentais. Parte de uma infantilidade, fruto de falta de entendimento e compreensão das Escrituras. É gente infantil na palavra, tá? E segundo, em muitos dos casos, manifesta-se como orgulho. Eu sou mais espiritual do que você, porque tive a revelação que 2 mais 2 é 5, não é 4. Você está entendendo ou não? O que é que eu desenho para você aqui? Então nós temos pessoas, todos nascidos de novo é espiritual, amém? Mas tem alguns espirituais que espiritualizam algumas coisas que não tem que ser espiritualizado, irmão. Pastor, minha dúvida é justamente sobre isso, a respeito de coisas que devem ou não ser espiritualizadas. Ok. Por exemplo, eu sou mãe, né, de 2 crianças. E aí vou usar um exemplo bem que está acontecendo agora, assim. Tem um desenho X que está super na moda, tem camiseta, tem isso, tem aquilo, O desenho, ele começa ali o filme com a menina praticando voodoo. Ah, sim. E tá na moda, as crianças todas gostam. E aí eu olhei o desenho com os guris e aí mostrei para eles e não comprei mais nada e não deixei mais. E aí é ainda uma infantilização ou não? Porque eu, como mãe, eu tenho sempre esse medo, por exemplo, de preservar os guris o máximo que eu puder. De o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. Mas acontece que de vez em quando acontece de eu mesma estar olhando o filme junto com eles, mano, expliquei o que era e por que nós não olharíamos mais. Você fez isso? Sim. Então você fez bem. E aí não comprei mais nada do bicho. Isso. E não... Bueno, tá. Ok. Isso é ser espiritual. Agora, então, se você fizesse o seguinte, se você tivesse uma outra atitude, se você simplesmente chegasse na sala e eles estavam vendo aquilo ali, você viu aquele negócio voodoo, satã, não sei o quê, você desliga a televisão, grita com eles e proíbe, porque eles não vão assistir mais, porque é do diabo, porque é do Satanás, porque o espírito do voodoo está entrando na minha casa e eu não quero isso e tal, e você não ensina, você espiritualizou, você foi infantil. Tá, então tá aí a diferença. Exatamente. Porque, tipo, eles vão ver, se não Exatamente. for em casa vai ser fora, que nem, por exemplo, o homossexualismo. Tem vários desenhos. Exato. Então, eu tento não deixar ver, mas de vez em quando aparece um desenho e tu tá lá sentado. Aí tu explica, mostra, porque eles vão ver na rua, eles vão ver Há um tempo atrás, uma irmã de uma outra igreja me procurou. Ela queria que eu conversasse com o esposo porque ele era maçom. Ela é cristã. E eu perguntei para ela, como é que você trata isso? Pastor, a única coisa que eu digo para ele é que é do diabo. Isso não é ser espiritual, irmão. Eu vou lá conversar com ele, mas você não fala nada. Você conversa com a Ângela, você sai da sala, deixa que eu converso com ele. Depois ele vai lhe falar da nossa conversa. Cheguei lá, ele estava armado. No sentido assim de que... Tá, pastor, eu sentei assim, me recebeu muito bem, a gente é conhecido, aquela coisa toda, me recebeu, sentei, e ele está, pastor, qual é o problema da maçonaria com o cristianismo? Eu disse, não sei, tem problema? O que você acha? Aí ele começou a conversar comigo sobre a questão da maçonaria. E eu fui conversando com ele. Falando, normal, como se eu fosse maçom. Falando, exatamente, é exato, é isso aí, tal.
Ah, pois é, tá, sabe, os templários, aquela coisa toda e tal. Até chegarmos no judaísmo, né? Porque tem origem. Aí aí fui fazendo algumas perguntas para ele, para que ele fosse fazendo a leitura. Depois de 1h30 ele olhou para mim e disse assim: pastor, a maçonaria é satânica. Eu digo: é mesmo, cara? É. Por quê? Aí ele respondeu por quê. Você entende a diferença, irmão? O que falta para muitos de nós é conversar, é primeiro ouvir, saber ouvir. Sabe, o tempo atrás, bem atrás, Daniel já está com 18, deveria ter uns 7. Estava com aquela febre Não, o Pokémon, até fui caçar com ele. Fui. A Ângela quase me excomungou. Mas aí o pai, eu tenho que pegar um Pokémon lá. Vamos lá. Ah, porque é demônio, não me interessa se é demônio, para mim não é demônio. Tá, vamos lá. Até que ele parou, mas não é essa a questão. Também foi isso, porque trouxe uma situação aí. Mas ele estava assistindo o desenho Ben 10. O Ben 10 é aquele que, né, se transforma em várias personagens, né? Aquela coisa. E um dia ele estava olhando aquele negócio ali e digo: ô Daniel, você está vendo esse gadareno aí, cara? Que gadareno, pai? Esse negócio é do Ben 10 aí. Aí sentei para olhar com ele e tal, aquela coisa toda, expliquei para ele, né? Qual é a mensagem daquilo ali. Você entendeu, filho? Entendi, tá. Então eu vou fazer o seguinte: você vai continuar olhando esse Ben 10? Vou, pai, tá. Então, se acontecer à noite de você for perturbado por esse Ben 10, você não me chama. Porque eu já te expliquei que isso aí não é bom. Isso traz uma mensagem maligna. Você está entendendo? Entendi. Você vai orar? Vou. Você vai repreender? Vai. Não vai me chamar? Não. Posso chamar a mãe? Também não. Você não vai chamar ninguém. Porque eu estou te ensinando, estou te explicando que você não tem que estar ouvindo esse negócio aí, por isso. Você quer ver? Não tem problema. Até que ele teve uma noite que ele teve que fazer. Ele aprendeu. Não viu mais. Foi a mesma coisa dos Pokémon. Expliquei para ele: cara, de onde que vem essas figuras, Daniel? Sentei com ele e tal, né? Tudo é dragão, né? Tudo. E aí conversei com ele. E eu ia pegar Pokémon com ele. Ia. Às vezes um frio, eu na frente da lareira, ele disse: pai, tem um Pokémon lá no DAI. Nós morávamos aqui. Caramba, mas Ô Daniel, esse demônio não podia estar aqui em cima, aqui na praça, meu. Podia estar aqui na porta de casa, aqui, meu. Entrar, ele não vai entrar aqui, né? Mas podia estar na porta de casa aqui. Tô abrindo com esse frio, vou sair da frente da lareira para pegar um Pokémon lá no DAI, meu. Ah, mas vamos lá, não sei o quê, porque tem não sei quantos pontos, não sei das quantas e tal e tal. Fomos lá. Pegou. Vamos para casa. Passou um tempo, ele não estava mais com os Pokémon. E aí, Daniel, os Pokémon, pai, aquilo ali não é bom aquilo. Então tá bom. Você entende a maneira como nós precisamos primeiro ouvir, irmãos, depois falar. Mas falar aquilo que é coerente, falar aquilo que é... Porque as pessoas, elas sabem, elas entendem, elas compreendem, elas só estão cegas. E a nossa função é abrir os seus olhos, que na verdade somos nós que abrimos, é o Espírito de Deus através de nós. Mas a gente não vai conseguir fazer isso, irmão, se nós não conversarmos, se nós não falarmos, se nós não acompanharmos. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu ver um negócio, porque eu preciso falar um negócio aqui. Não? Irmãos, tem uma menina que está vindo na igreja. Ela teve um tempo aqui, se batizou e depois se afastou e se envolveu em um monte de coisa. E ela internalizou agora um personagem. Estou desenhando para vocês aqui ou não? Do que ela precisa? Ela precisa ser acompanhada. Algo que já está acontecendo. Acho que o pastor Felipe já está até encaminhando para uma irmã, né? Ela veio conversar, ela quer voltar para a igreja. Ela se envolveu com satanismo, fez pacto e tudo, rompeu e está retornando. Mas ainda ela tem traços, né,
na sua postura, na sua vestimenta. Cada culto ela vem com um cabelo diferente, uma cor diferente, entendeu? Ela não precisa ouvir, senão de que nós a amamos como Cristo a ama. E ouvi-la, caminhar com ela. Essa é a nossa função como igreja, irmãos. Ela ficou chateada porque um dos nossos cultos aqui, reuniões, alguém orou por ela e expulsou o demônio dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Para nós discernirmos o mundo espiritual, para eu afirmar que alguém está com demônio, eu tenho que ter esse discernimento. Não é porque eu vi a pessoa, até porque eu sei que ela fez pacto, que eu imediatamente... Jesus não fazia isso, irmãos. Você vê Jesus fazendo isso? Os discípulos. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é que nós precisamos ter essa sensibilidade e saber acolher as pessoas. Irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Já teve gente aqui que veio desses lugares aqui e participou de reuniões, nunca caiu endemoniado aqui, se batizou, hoje é crente, está firme em Jesus. E ninguém precisou botar a mão. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário ou não vai ser necessário, porque vai acontecer. Eu estou dizendo a maneira como nós temos que lidar com isso. Porque às vezes, ao invés da gente abraçar as pessoas, e olha quem falando em abraçar. E esse é o verdadeiro abraço. Acolher e deixá-las à vontade, nós as afastamos. Sabe que olha só, um domingo o pastor Felipe estava dirigindo o culto aqui, terminou a primeira parte do louvor, eu estava aqui e essa irmã estava sentada aqui. E o pastor Felipe, eu dei a mão para o seu irmão para nós orarmos. Quem deu a mão para ela? Eu. E depois a Jéssica que veio. Você está entendendo ou não? Qual é o problema de dar? Ah, mas e se ela se endemoniar? Manda o demônio embora. É simples assim. Ou você não pode fazer isso? Tem que ser pastor? Não, ele não respeita a carteirinha de pastor, irmão. Ele respeita a autoridade em Cristo. Então, esse tipo de postura, de comportamento que nós temos que abraçar, irmãos. Eu sentei, eu conversei com ela. Olha, que bom que te vi aqui e tal. Pois é, aí ela falou, pastor, sabe que eu abandonei e o satanismo e tal, e rompi, e Satanás esteve lá em casa quinta-feira. É mesmo? Tive. De noite ele me acordou, porque ele disse que eu tinha abandonado ele e ele ia fazer coisas horríveis comigo. Eu disse, ele vai fazer mesmo. Porque ele faz, ela disse, faz mesmo. Conversei com ela. Orientei, ela já tinha conversado com o pastor Felipe. Agradeceu porque, obrigado por me ouvir. Isso que as pessoas precisam, irmãos. Quem está lá na macumba, ele não precisa saber que eles estão com os demônios. Eles já sabem disso. Eles precisam saber que é um Cristo que morreu por eles como morreu por nós, irmãos. Não é guerra de religião. Não é isso. Isso não é evangelho. Evangelho é anunciar Jesus. Não é briga de religião, irmãos. Nós sabemos o que procede de Deus e o que não procede. Eles estão com seus olhos vendados. Nós somos instrumentos para que essa venda caia pelo poder do Espírito. Isso não vem por força nem por violência, irmãos, mas pelo Espírito de Deus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria. Oi, pastor, várias vezes eu escuto o senhor falar que está endemoniada. E eu não sei o que é estar endemoniada. Não, desculpa. Tá, eu não sei se é para as pessoas do mundo antes de se converterem. Eu não sei se é uma situação específica. Eu não sei o que é estar endemoniada. Ótima sua pergunta. A pessoa endemoniada é aquela pessoa que está possuída por um espírito maligno. Existem 3 ações malignas na vida do ser humano. A pessoa pode ser perturbada, oprimida e possuída. Perturbação e opressão são fatores externos: emoções, sentimentos e mente. Possessão, o demônio entra naquela pessoa. Ele não habita, porque ele não fica muito tempo ali, mas ele acaba fazendo da vida daquela pessoa, digamos assim, a sua residência. Então, uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está possuída por um espírito maligno e que de repente em algum momento manifesta aquele espírito. Essa é a questão.
Deu para entender ou não? Tá? Diferente de uma pessoa às vezes, perturbada e oprimida por espíritos malignos. Antes de nascer de novo. Faz de novo essa pergunta que é importante para todo mundo ouvir. Pode fazer. Quando eu estava em pecado, entendeu? Antes de me converter, eu estava endemoniada? Depende. Estar em pecado, estar morto espiritualmente, estar debaixo do jugo de Satanás, vivendo debaixo dessa mentalidade que a Bíblia chama de mundo. Mas não necessariamente, não. Você só pode estar possuída se você se envolveu com religiões que trabalham com espíritos malignos. Ou se você for vítima de uma obra maligna, de feitiçaria, pode acontecer. Porque só quem está protegido são os filhos de Deus. Tá? Quem não é filho de Deus está à mercê do mundo espiritual e pode acontecer de estar possuído, dependendo da situação. Por isso que são coisas distintas, mas que podem estar juntas, e pode acontecer estar em pecado e estar endemoniado. Pode ser junto, mas geralmente não está junto, ok? Sim, do gadareno. Pastor, voltando no assunto antes da pergunta da irmã, é uma questão que eu me preocupo muito. E eu até vejo isso como uma questão além de olhar com amor, com educação. Sim. Porque eu ensinei o João Vitor, ensino o Joaquim, sempre digo, filho, olhar para as pessoas com amor. Porque tem coisas que vão ser fora da nossa realidade, daquela forma que a gente te ensina, da que a gente te educa. Mas Jesus morreu por essas pessoas também, por todos. E a gente tem que agir com amor, carinho, respeito, Sim. abraço. Até uma vez o Neco estava falando para o João Vitor que tem um irmão nosso em Cristo que ele se converteu aqui na igreja. O Neco levantou da frente, foi lá e deu um abraço nele. Nunca tinha visto, nunca. Então eu me preocupo muito assim por essas questões, mesmo até de olhar. Na verdade eu acho feio. Vanilza, né? Eu acho feio ficar olhando para as pessoas. Sim. Porque se a pessoa, naquele momento, ela está... É porque daquele momento, ela se sente bem assim. Ou eu fiquei muito emocionada com o testemunho, domingo, da Ana Carolina. Sim. Porque não sabe o que a pessoa está escondendo atrás daquilo dali. Sim. O quanto ela quer ser aceita, o quanto ela quer ser amada, o quanto ela já foi rejeitada. A gente não sabe. Então, na verdade, também eu me preocupo muito e procuro ensinar os guris. Isso. Assim, né? Exatamente. Alguém levantou a mão ali, por favor, Noelia. A minha pergunta era, o senhor falou que houve pessoas que vieram de outras religiões, mudaram de vida, não foi preciso tirar demônio delas nem nada, e elas caminham com Deus hoje. Aí eu queria perguntar se é possível uma pessoa ser liberta de um demônio sem ele se manifestar, ou ele precisa se manifestar para ela ser liberta de um demônio, ou... Via de regra, não. Via de regra, uma pessoa possuída, ela entra num ambiente como esse, é uma manifestação, tá? É muito raro não acontecer manifestações. Eu já vivi experiências pouquíssimas, né? Já vi pessoas entrar na igreja, pessoas que viviam nessa vida aí, né, de culto aos demônios, entrou na igreja, ouviu a palavra, chorou, se arrependeu, se preparou para o batismo, se batizou e nunca teve manifestação nenhuma. Mas é muito raro. Via de regra, geralmente se manifesta porque o que acontece? A manifestação, na verdade, é uma última tentativa de prender aquela pessoa naquela vida que ela está levando de escravidão, né, sobre espíritos malignos. Mas pode acontecer, entendeu? Por que eu digo via de regra não? Porque a gente não vê na Bíblia, pelo menos eu não lembro de algum episódio, que... Tem um episódio que, por exemplo, assim, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Diz ou não? Vocês viram ele se contorcer? Babá? Fala grosso. A Bíblia diz que Satanás entrou nele.
E a única coisa que ele fez foi trair Jesus. Mas é o único caso também. A maioria dos casos de expulsão de demônios, né, os demônios vinham, Jesus já se manifestava, porque as trevas não suportam a luz, né? Então, via de regra, há uma manifestação, mas pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. E aí entra também, mas é que a gente não tem tempo para isso, a gente já está terminando aqui, que é uma discussão muito ferrenha com relação ao pessoal aí do movimento da batalha espiritual, né? Que entende que às vezes tem que fazer uma série de rituais e tal, né? Para esse tipo de libertação. Isso é uma outra questão, né? Que deve ser respeitada, deve ser levada em consideração com seus devidos cuidados, né? Eu particularmente não sigo essa linha, né? Eu entendo que a partir da regeneração a pessoa é completamente liberta, tá? Senão a regeneração precisa de um complemento humano. É lógico que existem situações, né, de pessoas que precisam de um acompanhamento, né, devido a uma profunda pessoas que fizeram pactos e fizeram alianças, né? Ela sofre sim, porque na verdade assim, são pessoas que se envolveram num nível mais profundo, né, de religiões, e aí precisam de um acompanhamento diferenciado, não há dúvida disso, embora a gente não tenha fundamento bíblico para isso, mas a experiência vai nos mostrar que em muitos casos é necessário sim, né? Às vezes até mesmo em oração, já teve pessoas que depois de anos de batismo chegam para mim, pastor, assim, eu estava orando e o Espírito de Deus me mostrou uma aliança que eu tinha feito com um espírito maligno na minha adolescência. E aí é aquela coisa, a experiência você não pode, assim, é uma questão muito pessoal, né? E o que eu faço, pastor? Não, vamos orar e você vai desfazer essa aliança em oração, pronto, acabou. Foi o que foi feito, entendeu? E ela percebeu que a partir dali houve uma mudança significativa na sua vida em relação ao relacionamento com Deus, enfim, em outras práticas que ela não conseguiu vencer, porque ainda estava ligado, né? Porque, irmãos, assim, o mundo espiritual, ele lida com leis, são leis, são leis estabelecidas, e essas leis devem ser levadas em consideração, ok? Mas esse é um outro assunto. No fim eu não entrei em Mateus capítulo 6 de novo, né? Vocês não me deixam entrar, só misericórdia. Marco, tu quer falar? Fala aí que a gente encerra. Bem rapidinho, os 50 anos da igreja, foi convidado um casal, ele era pai de santo e a mulher era mãe de santo. Então quando eu vi eles, para mim foi uma alegria, né? Fui lá, abracei ele, aí ela que convidou, tu sabe quem é? Sim, conheço eles, que sejam bem-vindos, né? Por mais que eles estejam numa, né, uma visão totalmente diferente, mas a festa é para nós glorificar o Senhor, e eles foram convidados. Bom, seja bem-vindo, vamos apertar a mão, vamos abraçar, e deu. Paulinho, fala aí, Paulinho. Já vamos terminar, tá, irmãos? Alô. Não, pastor, eu que tenho visto assim, eu até comentei, não sei se foi com o Neco, uns dias atrás aí, que eu vejo que nos últimos dias, principalmente no tempo antigo, assim, da Wesleyana, quando não fazia parte, e depois na outra igreja, eu vejo assim, que tipo, aquelas manifestações que tinha, até nas correntes, assim, na hora da oração, tem que pôr as mãos, as pessoas, isso era sempre era visto assim, as pessoas Sim. caindo. Sim. E a manifestação, as pessoas se endemoniando, e as pessoas sendo libertas, e as pessoas caindo no chão. Isso era corriqueiro. Uhum. Hoje parece que não se vê mais. Porque eu sou da antiga, né? Sim. Então eu me lembro que no tempo da Wesleyana no Colombo era direto isso. Tu via as pessoas sendo libertas ali, num culto. E aí na hora da oração as pessoas caindo no chão, e vinham os obreiros e seguravam. Isso era coisa comum. Hoje não, parece que, pelo menos eu, né? Eu não vejo mais isso na igreja, assim. Até se tu for ver, até nos cultos que eu vejo, assim, nos vídeos no YouTube, assim, não tem mais isso, parece. Parece que só no tempo antigo acontecia, as pessoas caíram no chão, sendo libertas ali no público, né? Todo mundo vendo, num culto, né? Uhum. Parece que isso hoje não se vê mais. Isso é minha visão, né? Não, mas a tua visão está certa. Tá certo. Eu vivi esse tempo aqui na Wesleyana. A questão toda aí são pelo menos dois fatores. Primeiro,
é a questão da ênfase no culto. Qual que é a ênfase que é dada? Entendeu? E os cultos de terça-feira que se fazia aqui, que eram cultos de campanha, a ênfase era justamente, dentre outras coisas, essa questão de exorcismo, né? O que para muitos é uma expressão de poder, né? Então, se não tinha um exorcismo no culto, o culto era fraco. Essa ideia é totalmente equivocada, né? Essa é uma questão. A ênfase hoje é outra. A ênfase é adoração, é culto a Deus, e essa é a ênfase bíblica. Ok? Alguém me falou sobre esse casal, né? Que alguém veio me falar e disse assim: teve um casal lá, o cara macumbeiro, pai de santo, e não aconteceu nada com ele, falta nos poderes. Não, acho que não falta. Por haver poder que não manifestou nada. O culto não é para manifestação demoníaca, o culto é para Deus. A visão é outra, tá? Respeito aqueles que têm uma visão que o culto tem que ter isso. Agora, por outro lado, existe um outro fator que nós precisamos resgatar, que é a autoridade em Cristo Jesus. Essa autoridade espiritual, né? Eu lembro uma vez num culto, bispo Roberto estava pregando, ele era ainda pastor, não era bispo, e ele estava pregando, e uma mulher no meio da congregação, lá mais 1.500 pessoas, uma mulher no meio ali, foi possuída por um espírito. O espírito trouxe ela até o meio do corredor, e ele calmamente levantou a mão e, sem gritar, ele disse assim: em nome de Jesus, solta ela agora. Soltou, os diáconos vieram, diaconisas levaram ela para uma sala, e ele seguiu pregando. Ali eu aprendi, na prática, que a centralidade do culto não são manifestações demoníacas, são manifestações do Espírito. Agora, por outro lado, nós precisamos realmente entender, irmãos, que há muitas pessoas oprimidas, perturbadas e possuídas. E essa é uma característica dos últimos dias. E nós precisamos estar em oração, em jejum, para que quando acontecer, né, se acontecer, por exemplo, e vai acontecer, escute o que eu estou falando para você, vai acontecer, alguém do seu lado ser possuído por um espírito maligno, não corra, não se desespere, não chame o pastor, principalmente eu, não vou. Sim, que se demônio do seu lado, é lógico. E eu faço, irmãos, eu não estou brincando não, irmãos, eu faço. Será que hoje em dia Satanás não tem usado de outras artimanhas, trazendo frieza, incredulidade aos corações? É um aspecto também que deve ser considerado, sim, né? Porque quando não se manifesta, ele está lá, né? Continua. Então é o seguinte, ó, e eu falo sério, irmão, né? Se endemoniar, ó, se o pessoal da intercessão está orando aqui, eu estou aqui, tá o Jefferson orando aqui, meu irmão, caiu um demoniado ali, vai ele expulsar, mano, eu não vou fazer nada não. Ué, não é comigo? Porque é pastor, não é pastor, irmão, é autoridade em Cristo. Eles não respeitam o tempo de igreja, o quanto que é o seu dízimo, a sua oferta, se você é pastor, é presbítero, não, é autoridade em nome de Jesus. Pastor, você não tem autoridade? Tenho, mas para quando eu vou usar, quando for comigo. Não é comigo, eu não vou usar, irmão. E eu não estou brincando, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso numa igreja, eu falei para os irmãos da intercessão, vai acontecer, não me chama. E na hora da oração, um homem caiu endemoniado, e aí a irmã, pastor, vai você expulsar, não vou não. Mas vai você, vai, bota a mão aí e manda embora o bicho. Entendeu? O povo não aprende, irmão, porque essa ideia aí de nós não somos super espirituais, irmãos. O Espírito habita em todos nós, amém? A autoridade é a mesma, não muda nada. A única diferença é uma questão de prática. As irmãs da intercessão têm mais experiência do que nós, porque, né, tem história para contar, né, vai levar toda a noite. Mas é a única diferença. Agora a autoridade é a mesma. Pastor, o meu filho conversando comigo falou: mãe, demônio não tem medo de grito. É lógico. Não adianta, a pessoa tem que ter autoridade. Se tu tiver a autoridade de Cristo, diz para ele: baixa e sai. Ele vai embora. Olha, ele não tem medo de grito. Isso. Só escandaliza e ele nem está aí com teus gritos. E é verdade, né? A pessoa tem que ter. O Eduardo ali, nós vamos encerrar, irmão, tá? Senão vocês vão ficar aqui até mais tarde e ficar complicado. Pastor, é assim, ó, pegando o que o Paulinho falou, o que a irmã falou,
fiasco, escândalo, na era que nós estamos vivendo hoje, eu creio que na estratégia do inimigo já não serve mais. Por quê? Porque com o advento e o avanço da tecnologia e coisa e tal, nós temos dois tipos de intelectualidade no mundo que nós crentes nós cremos. É a intelectualidade das coisas de Deus, que é a palavra e as coisas intelectos que vêm através da palavra. Mas existe uma outra que é a questão intelectual do mundo. E é aí que está. E eu acredito que é aí onde eles estão. Em todos os dias, quando a gente abre a rede social, é a rede social falando de coisas intelectas, ensinando a gente a fazer mil e diversas coisas. E aí é onde eu creio que está, entendeu? Todo esse aspecto que a gente fala. Muitas vezes, a gente não é possuído. Mas a gente é o quê? Sequestrado. Sequestra a nossa atenção em determinadas coisas. Ou é através do streaming, ou é através de outras coisas. Sim. E isso acontece comigo também. Isso. A gente não usa o nosso tempo. E aí é isso, entendeu? Só para agregar o que a irmã falou. Eu creio nisso, é a visão que eu tenho sobre essas coisas. Sim. Não, esse é um aspecto verdadeiro interessante também, porque às vezes a gente acha que não é ação maligna, né? Mas é também. Roubou a palavra, exatamente, são estratégias. Agora, fato é, irmãos, e nós precisamos estar, como os jovens dizem, estar ligados. Amém? Então, se acontecer um barulho perto de você, faça aí, seja feliz em nome de Jesus. Amém, irmão? Jesus. Vamos orar. Coloque-se em pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Há um pedido de oração aqui por Carlos, que está na UTI. Não é o nosso irmão Carlos, tá, irmãos? É só um pedido aqui de alguém que colocou aqui para nós vamos orar. Depois da oração, você pode trazer a sua oferta, colocar no gasofilácio, então a chave Pix, você pode fazê-lo em nome de Jesus. Pai, nesta noite, Senhor, somos gratos a Ti mais uma vez, pelo privilégio, pela graça, pela dádiva de nos reunirmos para orar, para interceder, para clamar, nos reunirmos, ó Deus, para sermos, pelo Teu Espírito, ensinados. Obrigado porque nesta noite a Tua palavra chega às crianças, aos pré-adolescentes, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, e nós somos gratos a Ti, Senhor, e a recebemos tal como ela é, palavra do Senhor para as nossas vidas. E Teu Espírito continue nos ajudando, Senhor, a discernir e andar, Senhor, em amor, tendo como referência Cristo Jesus, e expressarmos Cristo no nosso dia a dia, de maneira, ó Deus, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Nós Te pedimos pela vida do Carlos, ó Deus, que está na UTI. Nós intercedemos por esta vida. Primeiramente intercedemos pela sua salvação, caso ele não seja salvo, e pedimos pela sua saúde, Senhor, que o Senhor o visite naquele quarto de UTI, Senhor, de maneira que ele perceba, Senhor, o Teu toque, o Teu agir, e que ele tenha plena consciência, ó Deus, que é o Senhor que está tocando nele. Toda doença e enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado e a Tua palavra honrada. Assim oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.